TST 2017. Análise do edital, beleza? Oiê! Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Pessoal, se alguém, mais um aqui colocar que tá ouvindo, a gente já vai seguir pro assunto. Que hoje vai ser a análise do edital do TST, que acabou de sair, fresquinho. Vai ser FCC, como foi o edital anterior. Inscrições até dia 22 de setembro, pessoal, fiquem atentos ao prazo. Provas dia 19 de novembro. 52 vagas no edital, fora cadastro reserva, né, que a gente sabe que sempre chama. Analista judiciário tá previsto só 3 vagas, área judiciária. Salário de R$12.000, nada mal, né? Já dá pra passar um final de semana tranquilo já, né? E técnico tem 22 vagas abertas, né, no edital, que eles são obrigados a chamar, mas com certeza vão chamar mais de todos os cargos, viu, pessoal? Da área administrativa, né? 22. Técnico, área administrativa, 7.200 também. Tá bom pra começar, né? Dá pra passar um domingo, vai. Final de semana também dá. É nada, gente, fala sério, né? Brincadeira, o salário é bom mesmo, a gente sabe disso. Pra nível médio, muito bom. Sim, nenhuma carreira privada aí você vai conseguir esse salário, principalmente no começo de carreira, né? E ainda, né, tem bastante vaga, que é uma tendência, por causa do PJE, de técnico judiciário de programação. Área de TI. A área de TI tem crescido muito porque é uma necessidade normal, né, gente? O PJE cresce, o número de servidores das varas vão diminuindo porque tá tudo automatizado, vai precisar de muita gente para manutenção do programa. Sim, e eles estão chamando mesmo, pessoal, bastante gente, sabe? Não tá chamando um pouquinho, não. Chama bastante. É uma necessidade. A maior necessidade hoje eu acredito que é para a área de programação mesmo, tanto que tá aparecendo tanta vaga, certo? Fala um pouquinho sobre as convocações. A gente tá falando aqui, gente, do número de vagas que estão abertas, que estão no edital. Só que a gente sabe que, na verdade, o que a gente tem que se nortear é o número de convocados no último concurso. E o TST chama muita gente. E vocês precisam ter esses números até para se animar e saber mais ou menos qual a colocação que você tem que chegar ali. Por exemplo, no último concurso foram mais de 800 convocações, isso para todos os cargos. É bastante coisa, gente. E a última prova, se eu não me engano, foi em 2012, e chamaram 800, isso é muito mesmo. E teve 123 analistas da área judiciária, tô com a minha colinha aqui, ó, bonito, né? Colando. E 9 de portadores de necessidades especiais e 486 técnicos da área administrativa, mais 32 PNEs. Então roda muito mesmo, gente. E uma coisa muito importante e que vai animar vocês também ainda mais. Normalmente o concurso ele tem um prazo de 4 anos, são 2 anos mais 2 anos. Nesse prazo normalmente acontece bastante de ter vários projetos de leis que são aprovados com vários cargos. E se você pensar na parte prática mesmo, às vezes o órgão não tem muita força política, não consegue aprovar um PL, só que se algum órgão do judiciário conseguir aprovar, provavelmente são os tribunais superiores. Eles têm um interesse muito maior de conseguir servidores e uma força política muito grande. E a gente pesquisou que tem um projeto de lei que vai criar 270 cargos no TST. Então pode ser que esse projeto role aí durante esse prazo do concurso. Então são mais vagas para eles nomearem, mais servidores para eles chamarem. Então vale muito a pena. E um outro detalhe é que a carreira no TST é muito boa mesmo, né? Nos tribunais já é boa, no TST é melhor ainda, porque eles têm uma proporção muito grande de funções comissionadas e cargos comissionados. Eles têm 2.238 funções comissionadas e cargos comissionados. E um desses cargos e funções pode ser seu também se você entrar no TST. E então vale a pena cada segundo de esforço, gente. Cada segundo de esforço para esse concurso vale muito a pena. Além desse salário bem razoável, né, eu diria. Muito. E da possibilidade de você ter função é grande. Beijo pra Vanessa Said. Querida, beijo nosso, sempre escreve aqui no e-mail. Muita gente, mas muita gente mesmo pediu pra gente falar sobre esse concurso. Porque tem muita gente de todas as regiões do país que vão aí fazer essa prova do TST, né? Inclusive, se você é de longe e não pretende ficar em Brasília, dá uma olhadinha que a gente fez um vídeo há pouco tempo, né? De redistribuição e permuta. Que é um instrumento que permite você voltar para o seu estado, mudar de estado, e vale a pena você conhecer se você pensa em sair de Brasília, por exemplo, né? Uma pergunta pertinente aí do Danilo. TST é um nível muito mais alto? Não, é o mesmo nível de TRTs. Né? Isso daí não muda não, viu? É que é normal ter essa impressão porque você fala, nossa, é um tribunal superior.
Mas não é, gente. E eles estão cobrando súmula, né? Mas os outros tribunais também estão cobrando. O nível de prova é o mesmo do TRT-15, por exemplo, que aconteceu aqui. Não tem muita diferença, pode ir para cima. Se você está preparado para o TRT, você muito provavelmente está preparado para o TST também. Outra boa sugestão que eu lembrei aqui, Gu, é que você pode fazer as duas provas. Então, se você vai para lá, faça as duas provas. Claro que você pode se dedicar para um cargo específico, mas não perca a oportunidade, porque geralmente um cargo engloba as matérias de outro cargo, né? Então vale a pena. Técnico é prova de manhã e analista à tarde, né? São um pouquinho mais de questões do que o edital anterior. Esse está prevendo 30 questões básicas, né, de peso 1. Múltipla escolha, né? Isso, e 40 questões específicas de peso 3, né? Então, as específicas totalizam aí 80% da sua nota. Então, fica de olho nisso, monta um cronograma com base nesse peso, né? Inclusive, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, né, Gu? Isso. Domingo, a gente vai colocar um cronograma de estudo e um plano de estudo para o TST. Né? Inclusive o Ayander aqui, que foi o primeiro que se manifestou, ele vai gravar junto com a gente. A gente vai montar um plano de estudo para ele, que ele está estudando para técnico judiciário. Muito provavelmente o plano que a gente vai montar, essa conversa que a gente vai ter com ele, vai servir para todos vocês. Beleza? Então não percam também o vídeo de domingo, porque vai ser bem legal. E para você aprender como que faz para você montar seu ciclo, o que você tem que analisar, é bem bacana. Sim. Vai ser bem bacana, tá? Por exemplo, aqui como é peso 3 e são mais questões, se você fizer a conta ali, dá 80% da prova voltada para conhecimentos específicos. Então o seu foco tem que ser conhecimento específico, 80% do seu esforço tem que ser o conhecimento específico. É ele que vai te garantir a nota. É claro que você não vai abandonar os outros, você tem que ter uma nota boa na prova toda. Mas isso é fundamental, você ter essa gestão do tempo para otimizar as suas possibilidades de aprovação. Beleza? Aumentar a sua nota. Isso, com certeza. Beijo para Ângela Maria. Ó, uma coisa legal que a Natasha falou aqui, que tem que fazer as duas provas, e eu acredito que tem mesmo, são duas coisas legais, na verdade. Porque muita gente, às vezes, pelo menos pensa que vai muito mal na primeira prova e vai mais desencanado na segunda. E aí você tira aquele seu peso, a obrigação das costas e acaba arrebentando na segunda. Então eu acho que é uma oportunidade que você não pode perder. E é claro que se você vai fazer as duas provas, você tem que estar preparado para isso também, né? Você tem Fisicamente. Fisicamente mesmo. Você tem que fazer quando você for fazer um simulado para ver como que está a sua evolução, para onde que você tem que mirar as suas armas lá para melhorar a sua pontuação, você tem que fazer um simulado com duas provas no mesmo dia, por exemplo. Isso vai fazer o seu corpo se habituar a isso, e é importante também, gente. Com várias horas de prova, que a gente sabe que não é fácil, né? Uma prova já é cansativa, duas é cansativo mesmo. Mas vale a pena, você vai estar lá, né? Sim, é claro. Principalmente para quem vai viajar, você vai e faz as duas, não tem erro. Não tem que ter medo, você pode se dedicar para uma, ter ela como prioridade. Mas faz as duas, vai ser bom até como experiência para você. O pessoal tá perguntando, desculpa. Não, pode falar. Sobre a legislação trabalhista nova e a reforma. Sim, ó, a gente já vai falar sobre isso, Calma. gente, tá? A gente vai entrar nesse assunto chegar também. aí. Uma coisa muito importante que a gente sempre fala aqui, prepare-se para todas as fases do concurso. Essa prova, ela vai ter prova discursiva de redação para técnico e também discursiva, só que com uma questão sobre os conhecimentos específicos para analista área judiciária. E você tem que estar preparado para essa prova. Ela é classificatória e eliminatória. Então não adianta você se classificar e não estar preparado para essa fase. Como eu disse aqui, para TJA, que é o técnico judiciário área administrativa, é uma redação. Uma redação sobre os mais diversos temas, como todo mundo aí já viu que acontece muito nos tribunais. Para analista, você vai perceber que ele vai pedir ali conhecimentos específicos, vai ser uma discursiva voltada para conhecimento específico. E aí que o bicho pega. Tem uma playlist de redação, a gente pode deixar aqui depois disponível, né? Sim, se você tá no YouTube vai aparecer um negocinho aqui em cima. Tem bastante, assim, direcionamento de como você estuda a redação, né? Isso. Atualidades, você acostumar a fazer uma redação por semana, vale a pena ver a playlist. Isso, o hábito é fundamental, não se esqueçam de fazer a redação. Para a questão discursiva de analista, a última prova foi voltada para direito constitucional, só que o direito constitucional voltado para o direito do trabalho também, que era sobre direito de greve. E como que você fica preparado para uma prova dessa? No meu entender, da melhor forma é estudando por doutrina, porque ali você vai ter uma base legal, pelo menos alguma sinopse para você ter alguns fundamentos, saber princípios. Isso é muito importante para que você consiga um melhor rendimento na prova discursiva.
E eu peguei um outro parâmetro, além dessa última prova do TST, que tratou de direito constitucional de greve. A última prova que foi bem parecida com esse perfil foi a prova do TRT-15 que a Natasha fez. Eles pediram que você tratasse especificamente sobre direito processual do trabalho, e o tema era honorários advocatícios. E você olhando ali o enunciado, pega essa última prova do TRT-15 para você ver. Eles falavam basicamente que você precisava montar no entendimento simulado do TST ou em algum entendimento simulado do próprio tribunal. Você precisaria saber a súmula 219 e a súmula 329. Essa era a resposta que eles queriam ouvir. Então é muito importante você, ao estudar os conhecimentos específicos, estar bem alinhado com esse entendimento jurisprudencial consolidado que são as súmulas, e também ter uma base legal aí de princípios, principalmente, porque numa questão discursiva você sempre puxa para um princípio e consegue um rendimento melhor na sua nota e consegue desenvolver melhor o texto, beleza? Então eu recomendaria demais que você se aprofundasse bastante em princípios, principalmente voltados para o direito do trabalho, direito processual do trabalho, os direitos constitucionais dos trabalhadores, e também muito para a súmula, principalmente os temas mais recentes de súmulas, que muita coisa mudou, né? Agora, gente, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre o direcionamento para o perfil da prova. A gente já falou várias vezes aqui, né, sobre provas da FCC. E o padrão basicamente é o mesmo, gente. Não tem essa diferença porque é um tribunal superior que é mais pesado. Vocês podem tomar como base também, além da última prova, as provas da FCC de outros TRTs. Primeiro, para técnico judiciário, área administrativa, que eu creio que é o que a maioria de vocês vai prestar, né, que vai focar os seus estudos. Em conhecimentos básicos, eles pedem português, raciocínio lógico-matemático, noções de direitos das pessoas com deficiência e o regimento interno. Tudo isso é conhecimento básico, gente. Cada questão vale um pontinho só, beleza? Português de TJA, pelo menos na última prova do TST, que normalmente é a última prova do concurso, é o melhor norte para você tirar o padrão da prova mesmo. Tava bem simples, gente. Era uma prova bem direta mesmo e com aqueles padrõezinho sempre, que eles sempre exigem, que é você transformar tipo voz ativa em voz passiva, crase, pontuação, significados de alguns termos, e não estava nada complicado. Por isso mesmo que a gente sempre indica que quando for estudar português, raciocínio lógico matemático também, que você estude pelas provas anteriores, né? Resolve bastante exercício, porque as provas tendem a se manter iguais, eles mantêm o mesmo perfil. Eu focaria muito nisso mesmo, entendeu? Em provas anteriores, faz aquela engenharia reversa que a gente sempre fala, descobre por que uma está certa, por que outra está errada, e tenha um material de apoio para você tirar essas dúvidas mesmo. Se você não tiver nenhum material de apoio, procura aí algum material gratuito de cursinho preparatório para concurso, de cursinho de Enem também, né? Tem muito material gratuito para Enem que é de qualidade para essas matérias, que pode ajudar vocês. Lógico-matemático também é a mesma coisa. Vale muito a pena estudar por provas anteriores e só ir tirando as dúvidas daqueles pontos específicos que se repetem nas provas. E noções de direitos de deficientes e o regimento interno, é lei seca, lei seca, lei seca. Né? Não foge disso. Você pode ver sempre todas as provas que tratam desses temas, não exige uma doutrina, nada mais aprofundado. É lei seca mesmo. Inclusive, o regimento interno lá, se vocês olharem no conteúdo programático, ele dá exatamente de qual artigo até qual artigo você precisa estudar. Então, só estude aquilo. Agora, para conhecimentos específicos, para técnico judiciário também, tem noções, sempre noções, gente. Então, é um conhecimento um pouquinho mais leve do que para analista, lógico. Noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de direito do trabalho, noções de direito processual do trabalho e noções de orçamento, né? E aqui no orçamento, basicamente, ele explicita ali que são leis, né? Você precisa saber o conteúdo das leis mesmo. E uma coisa legal é que não tem mais administração pública. No último concurso teve administração pública e também acho que gestão de recursos humanos, gestão de pessoas para técnico. Eu dei uma olhadinha boa na última prova e direito constitucional caiu só texto, gente. Só texto de lei mesmo, né? Lei seca. Lógico que você precisa saber os contextos. Se você tiver no YouTube, né, a gente sempre coloca aqui uma playlist de como estudar lei seca. Eu vi lá que caiu uma questãozinha só de direito constitucional, que era algo mais voltado para princípios, para doutrina. Ele até citava lá o Pedro Lenza. Era uma pergunta sobre juiz natural, promotor natural, que basicamente tem o mesmo fundamento, certo? Então você percebe que a proporção de doutrina é bem pequena. E aí, Pedrão? E aí? Vem aqui no Face, fala oi, ó. Não tá aparecendo, vem cá desse lado. Aqui, ó, filho. Fala oi, Pedrão. E aí, beleza? Beleza? É nóis. Noções de direito administrativo. Como sempre, o direito administrativo
não é só lei seca. Tem alguns conceitos que você precisa de uma sinopse, precisa de alguns resumos. E se você dá uma olhadinha lá, desde o começo do conteúdo programático que fala de direito administrativo, tem a parte lá de princípios. Aí segue um monte de tópico, certo? Até deveres dos administradores públicos, ali você não vai encontrar uma lei seca sobre esse tema, entendeu? Você vai precisar se aprofundar um pouquinho com sinopse. Só que, olhando a última prova, eles pediram muito pouco desses conhecimentos aqui que não estão em lei. A maioria era tudo que eles já tinham pedido em lei, que era 8666, 9784, a 8112, era muito conhecimento em legislação seca. Então, essa é a prioridade. Legislação seca, do que eles exigem ali, do que está expresso no conteúdo programático. Direito do trabalho, aí que tá. Primeiro, né? Direito do trabalho, processo do trabalho, tá expresso no edital, gente, porque a reforma trabalhista ainda não entrou em vigência, certo? Ela tem uma vigência aí que vai acontecer daqui a pouco. Só que tá expresso no edital do TST que vai cair essa lei, que vai cair o texto da reforma trabalhista, inclusive para direito do trabalho, processual do trabalho e também para previdenciário, que é um dos conhecimentos que eles exigem para analista judiciário. Então não tem conversinha, gente. Vai ter que saber o que está nessa reforma trabalhista. Eu sei que é duro aí quando tem esse choque, né? Mas faz parte, entendeu? É difícil para todo mundo vai sentir essa dificuldade. E quanto mais você tiver estudado nisso, mais a chance de acertar. Esse vai ser o seu diferencial. E muito provavelmente eles vão cair em cima disso, né? Eles querem um candidato que esteja atualizado. Vale muito a pena você estruturar bem seu raciocínio, principalmente se você está estudando há muito tempo, porque você já incorporou alguns conceitos que não existem mais, entendeu? Muita súmula vai ser revogada com essa reforma trabalhista. Alguns conceitos que eram básicos para a gente, de compensação de jornada, de prescrição e decadência, prescrição intercorrente. Então, você tem que analisar muito bem essa reforma trabalhista. E, em geral, além disso, para direito do trabalho, eles pedem também lá princípios, fontes, hierarquia, que são conceitos bem básicos mesmo, que você consegue em qualquer resuminho aí em um livro básico de direito do trabalho. Sabe esses livros de direito do trabalho para concursos? Já é mais que suficiente, é apenas para você ter esses conceitos. E claro, estude súmula, gente. Súmula, principalmente aquele esqueminha lá. Estuda as mais novas, as mais recentes. Estuda ao contrário, sabe? Pega da última e vem estudando, porque elas têm a chance, lógico, se elas são as últimas, foram publicadas há menos tempo. Isso vai ajudar demais na sua preparação. E não se esqueça de confrontar tudo que é súmula e está contrário à reforma trabalhista agora. Isso vai modificar muito e você precisa saber disso. Processo do trabalho, a mesma coisa. Lá eles pedem fontes do direito processual do trabalho, então você tem que dar uma lidinha aí num resuminho legal. E súmulas. No edital para técnico está expresso lá que tem que saber súmula, então você vai saber súmula. E uma dica que eu dou, né, que analisando a última prova e como é o perfil do TST, basicamente eles trabalham ali com recursos. Leia muito bem o sistema recursal trabalhista, tá? Pega a CLT e leia muito bem a parte recursal mesmo, porque a chance de cair é grande. E ali em orçamento, gente, sem conversa, lei seca. Lei seca e vai para cima. Pega o texto da Constituição também que eles pedem sobre o orçamento e vai embora, monta em cima da lei seca. São poucos artigos só de orçamento, acho que é do 164, 165 ou 169 ali. São poucos e você tem que ir pra cima mesmo, entendeu? Aliás, gente, sobre a reforma trabalhista, a gente pode até depois fazer algum vídeo também, né? Aprofundando alguns temas aí que provavelmente vão ser os mais cobrados sobre isso, tá? Se vocês gostarem aqui do vídeo e se manifestarem para isso, a gente faz um review aí do que teve na reforma trabalhista, dos principais pontos, principalmente esses que batem com súmula. Perfil da prova de analista, a última prova. Português foi mais pesado, normalmente não tem tanta diferenciação assim, né? De prova de técnico e analista, às vezes até é o contrário, entendeu? Só que pelo menos na última prova do TST foi muito diferente a prova de português estava muito mais pesada, né? Porque ela tinha textos maiores, pedia muita interpretação, tinha poucas coisas dessas de crase, troca de termo, igual teve muito para técnico, então a prova fica um pouco mais pesada e é claro que isso te cansa para as outras matérias. Então talvez seja até uma estratégia, se você perceber que está muito cansado, vai primeiro para as outras matérias e depois você volta para português. Direito constitucional também, muita lei seca, gente. Ó, lei seca é sempre o mesmo padrão. A lei seca, independente do concurso que você fizer, vai cair lei seca. O resto você tem que ir aparando de acordo com o perfil da prova. Caiu muita lei e interpretação. Eram os enunciados um pouquinho maiores, tal, mas todo o conteúdo ali era de lei seca. A não ser no mesmo esquema do técnico, teve uma questãozinha lá
que era sobre controle de constitucionalidade, que é algo mais doutrinário, tem algumas coisas de jurisprudência, mas era um conhecimento bem básico mesmo. Se você já está fazendo para analista judiciária, eu acredito que você já é formado, está praticamente formado, então eu não vejo muita dificuldade nisso. Eu, sinceramente, voltaria meus esforços mesmo para analista na lei seca, tá? E retomando alguns conceitos importantes, como por exemplo o controle de constitucionalidade, só fazendo uma revisãozinha ali mais simples, entendeu? Direito administrativo também caiu muita lei seca. Era texto da 8112, 8429, que é a lei de improbidade, 9784, processo administrativo, e por aí vai. Muito texto de lei seca mesmo, com algum casinho tal, que você tinha que aplicar o conhecimento da lei seca, né? E também teve uma que era um pouquinho mais sobre esses resumos e sinopses que a gente recomenda, que era sobre autarquia, né? Que então basicamente está dentro ali do administração direta, administração indireta, que são coisas batidas mesmo. Tava uma prova bem simples em direito constitucional e direito administrativo. Direito civil, sem erro, grosso e curto, ó, lei seca, vai embora. Processo civil, lei seca também. Processo civil tem alguns termos mais complicados e não fique com dúvida. Ficou com dúvida, dá uma olhada naqueles conceitos para tirar a dúvida, mas era muito voltado para a lei seca. Direito do trabalho e processo do trabalho estava muito igual. Até o enunciado das questões falava assim, ó, com base na legislação e na jurisprudência sumulada do TST. Então eles pedem conhecimento de súmula. Você tem que ter conhecimento de súmula. E claro, da nova reforma trabalhista também. Quando você encontrar um choque ali da súmula e da lei trabalhista, eles vão, se bater. O que manda nessa desgraça? A lei. Então você prioriza a reforma trabalhista nesse caso. Isso é conhecimento básico para você que é formado em direito. Em previdenciário, gente, lei seca também. Nunca faz. Se você fizer prova de juízo, previdenciário é basicamente lei seca. E claro, tá no edital que as questões previdenciárias afetadas pela reforma trabalhista vão ser cobradas. Então, vai para cima da reforma trabalhista. Se eu tivesse que chutar aqui o que eles vão cair muito na prova, vai ser a reforma trabalhista mesmo. Legislação seca. E principalmente nesses pontos que confrontam com súmula. Porque é aí que eles vão pegar você no contrapé. Saber se você sabia o conteúdo da súmula, se isso te bagunçou e o que está na reforma trabalhista que mudou tanto. Basicamente são esses os conceitos, gente. Eu, neste momento, por tudo que eu falei aqui, priorizaria lei seca, todo o conteúdo normativo do edital, súmulas do TST, muita súmula do TST, principalmente com essas mudanças do processo civil, da nova legislação de processo civil, da reforma trabalhista e, claro, as súmulas vinculantes do STF, que você nunca pode esquecer. Isso daí para qualquer prova também, dá uma olhadinha, porque vira e volta os caras jogam em cima disso. Faça muitas questões anteriores, faça um simulado para você programar seus estudos, veja onde que você está pior, onde que você está melhor e vai alinhando aí seus estudos ao perfil da prova. Eu espero que vocês tenham gostado da análise. Vocês aconselham comprar um vademecum para legislação? Pergunta da Caroline. Acho que você pode pegar gratuito na internet, só se você fizer questão mesmo de ter alguma coisa física para você grifar, marcar. Eu tenho um vademecum, fiquei usando ele 3 anos, fui atualizando na mão mesmo, o que dava, o que precisava, mas agora acho que com essa reforma aí, não sei se vai dar para atualizar na mão, não. É muita coisa para atualizar. Eu ainda esperaria para pegar um vademecum novo aí, já com a reforma. A reforma é muito nova, provavelmente você não vai conseguir um vademecum já impresso com toda essa a reforma. Isso só em aplicativo mesmo, então, né? Espera. Compensa você pegar num tablet. Aplicativo de celular tem também. Porque ele atualiza em tempo real, né? Aí compensa mesmo. E tome muito cuidado, claro, né? O básico, gente. Legislação para estudar atualizada. Pelo amor de Deus, entendeu? Não vai cometer um erro aí porque a legislação está desatualizada. Gente, não se esqueçam, só avisando de novo aqui se alguém entrou depois. No domingo a gente vai liberar um cronograma personalizado para o TST, né? E um plano de estudos também. A gente vai mostrar um pouco como direcionar seus estudos para o TST no vídeo do domingo, que vai estar disponível só no YouTube, tá? Então não se esqueça. A Mara pergunta se tem uma média de exercícios. Você pode tirar uma média de quantas questões vai ter daquela matéria na prova, acho, para você fazer. Mas o quanto mais você fizer, melhor. A gente recomenda que você faça o máximo possível, porque uma hora eles começam a se repetir, tá? Sim. A Vanessa também está perguntando se ela pode pedir transferências do TST para algum tribunal estadual. Não. TST é só tribunal federal, entendeu? Não, mas eu acho que ela além de perguntar sobre o TJ, ela perguntou se pode qualquer tribunal de São Paulo. TRT, pode ser, então, tem muita, que é federal. Você consegue permutar do TST para outros tribunais federais. E aqui em São Paulo tem outros tribunais federais.
para o TRT 15 e para o TRT de São Paulo, é possível sim. Né? Agora, para TJ, não. Pra TJ, não. Porque aí é estadual. São órgãos diferentes, né? De esferas diferentes. Isso. Dá uma olhadinha, procura no canal do Bitolei, tem um vídeo que a gente falou sobre permuta e redistribuição. E lá vai estar tudo isso daí que você quer saber, vai estar explicadinho direitinho lá, que eu conto como que eu fui permutado e redistribuído, como que eu fui de Minas para São Paulo. E é exatamente isso que você quer saber. Ó, vocês liam as súmulas por assunto, eu lia tudo junto, de trás para frente. Sim. Eu também sempre fiz assim, eu nunca separei por assunto. Tem alguns livros que tratam sobre isso, né, de súmulas por assunto e tal. Sim, é legal. Se você sente essa necessidade de organização, assim, é legal. Só tome cuidado porque o livro tem que ser muito recente, né? Enxuto, né? Tem que ser só as súmulas, né? Não leia súmulas canceladas. Se ele ficar citando súmula cancelada, vai te atrapalhar. E tome cuidado para que ela seja atualizada, porque o TST tem mudado muito e muito, muito mesmo. Cada semana aí aparece uma atualização de súmula. Ó, o Danilo tá agradecendo a gente por nada, imagina. Valeu, gente. Aí, André, é isso mesmo, leia súmulas. A Mara tem pouco tempo, mas tem tempo, então corre. Então, gente, quanto menos tempo você tem, mais alinhado o seu material de estudo tem que estar. E por isso que neste momento eu estudaria lei seca e súmula, tá? Porque isso, depois de tudo isso que eu falei para vocês, é o perfil da prova, é o que eles têm uma probabilidade maior de pedir. É claro que eles podem criar uma prova num perfil totalmente diferente e pedir só doutrina. Eles podem inovar, só que vai quebrar todo mundo. Você tem que focar naquilo que você tem mais chance de obter resultado. Com certeza. Entendeu? Ó, a Evelyn tá falando... obrigada, viu, Evelyn, pelo elogio. Casal que estuda junto permanece junto. Amém. Ó, casal que estuda junto, gente... Passa em concurso junto. Tem um vídeo no canal também, viu? Se você tiver tempo aí, dá uma olhadinha. Sobre resumos... O que acham de livros com mapas mentais? Então aí entra naquela questão do que funciona para cada um, né? Cada um tem um tipo de aprendizagem que consegue puxar melhor do raciocínio, consegue gravar melhor na memória de longo prazo. É uma coisa que eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, que você tem que testar. E claro, podendo optar, a gente sempre fala aqui que a melhor forma de estudar é lendo, escrevendo, porque isso te treina para a prova também. Tem muita gente que até gosta de estudar, mas não está acostumada a ler. Na hora que você vai fazer uma prova lá que é comprida, que é grandona, você vai travar. Então você tem que ter esse treino. Se você tiver a possibilidade, dê preferência para a leitura. E se você tiver uma memória visual legal, você fala, nossa, esse mapa mental facilita, eu consigo entender mais fácil, então continua. Lógico. E veja, por isso que é importante você testar, acreditar nessa forma de aprendizado e medir resultados. Você fazer um simulado e perceber, nossa, eu evoluí. Então continua com ele, entendeu? Ó, a Lana tá focada no TRT 18, mas vai tentar TST, isso mesmo, faça mesmo essa prova. Já vai acostumando com o tempo de prova. PDF do Estratégia é muito longo, pós-edital. Eu acho que nessa reta final é puxado, né? Você pode usar ele para tirar dúvida. Fazer uma base, num primeiro estudo, antes de publicar do edital. Agora você tem que pegar todo o conhecimento de lei seca e súmula, que é o que eles vão pedir. O Estratégia é muito bom, é muito completo, muito bom. Após aberto o edital, foca naquilo que você tem mais chance de melhorar, de ter ponto, entendeu? Pra quem retomou o estudo ainda dá tempo? Dá. É a Tássia que tá falando. Porque mesmo que você não passe nesse, você já vai estar preparado para os próximos, entendeu? Então, encare isso como um treino e é um recomeço. Isso. E vamos tentar. Se der, bem. Se não der, próximo. Para você que está retomando os estudos, eu acho que não tem estímulo melhor do que ter uma prova de curto prazo para acontecer. Porque aí você não tem desculpa, você não vai ficar jogando o seu cérebro lá falando, só daqui a um ano que eu vou ter prova. Não, eu posso começar a estudar semana que vem. Posso começar a estudar mês que vem. Você não pode fazer isso, você tem urgência de estudar. Isso vai estimular seus estudos. E se você não passar nesse, você já acumulou uma carga de conhecimento para passar em outro. Por exemplo, o TRT de São Paulo, o TRT do Rio que vai abrir. É questão de continuar mesmo. Na verdade, esse concurso em curto prazo pode ser o melhor estímulo que você já teve para estudar, para começar seus estudos. E isso é muito bom. E para você ter uma base também do que você está acertando no momento de prova. Porque você fazer um simulado em casa é uma coisa. Você ir prestar uma prova, passar atenção, ver como que você está se desempenhando ali, ver qual a nota que você tirou, quais as matérias você foi bem, qual não foi bem. Isso é ótimo. Vale a pena. Você não tem nada
Nada a perder. Você não tem nada a perder, gente, só tem a ganhar. Então vai, se dedique, se jogue de corpo e alma, que o mais importante é que você evolua nesse tempo. Sim. Né? E controle seus estudos e você aos poucos vai melhorando e vai prestar outro e vai passar. Pega o ritmo, né? Esse é pra você pegar o ritmo. O Vinícius pergunta se a gente lia ou fazia exercícios antes da leitura da lei. Ó, eu comecei lendo a lei, depois eu fui pro exercício. E aí eu sempre via que tinha alguns temas que são mais recorrentes, né? Isso é natural, quando você começa a fazer exercício, você vê que tem alguns artigos que caem mais que os outros, né? Fica até automático, eu nem Sim. anotava mais. Tem gente que costuma anotar qual artigo caiu muitas vezes. Sim. Gente, a gente esqueceu de agradecer, a gente bateu 20 mil inscritos no YouTube. Ah, moleque! Já pensou 20 mil pessoas? Gente, ai, quero conhecer todos. Só hoje, por exemplo, teve mais de 100 inscritos no canal. E a gente, ó, logo menos, acho que mais ou menos um mês aí, talvez menos, a gente vai bater 1 milhão de visualizações, gente. E é surreal mesmo, é muito bom. No último vídeo a gente fez agradecendo e agora a gente tá agradecendo ao vivo pra vocês aqui. Ó, Tássia, não sabe se valeria a pena ou não fazer investimento. Olha, eu fiz, viu? Eu fiz muitos investimentos antes de passar, então pra mim valeu a pena. É isso mesmo, ó, é investimento, gente. Tudo na vida é custo-benefício e não tem custo-benefício melhor do que você se preparar para o seu futuro. Se você quer fazer o TRT, tenho certeza que vai ser muito válido você sofrer aí, jogar umas contas. A gente cansou de fazer isso, né? De parcelar no cartão. Procurar promoção, ai, não deu, vai de ônibus. Fazia cartão só para pagar passagem, depois a gente pagou quando entrou, entendeu? Você tem que acreditar, meu, tem que dar o seu salto de fé, tem que ser Quem é o primeiro a acreditar em você? Você mesmo. Você tem que dar esse salto de fé. Até por compromisso mesmo, porque se você gastar um dinheiro para viajar, fazer prova, eu tenho certeza que na hora que você pensar assim, nossa, vou dar uma relaxada, aí você vai lembrar daquela fatura que tá vendo lá, você vai arrebentar. E eu acho que também vale a pena, não adianta você ir fazer, ficar frustrado e falar, não, vou desistir. Você falou, não, o que eu vou melhorar agora? Exatamente. É difícil, a gente não fala para você, tipo, na hora já decidir isso. Você pode ter um dia aí de folga entre fazer a prova e analisar o que você fez, mas é o que vai fazer você evoluir. Você precisa evoluir identificando seus erros e fazendo coisas diferentes, fazendo coisas que vão te dar mais resultado. Sim, claro que eu queria ter passado no primeiro, mas não passei. Cheguei várias vezes de prova chorando e nem por isso eu desisti. E só não passa quem desiste. Você não pode ficar triste por muito tempo. Num dia ou no outro você vai ficar triste. A gente é humano, isso acontece. Você não pode parar, desistir. Você tem que ficar ali descansar. Descansar é diferente de desistir. Com certeza. Um beijo pra todos vocês. Valeu, gente. Não se esqueçam, domingo, cronograma na área, beleza? Com plano de estudo. Beijo Valeu. a todos. Um abração pra vocês. Tchau. Tchau.